O título desse sermão é A Ira de Deus e a Impiedade dos Homens. E para as crianças que estão anotando, ou para os adultos, a palavra do dia é ira. Romanos 1, 18 a 32, assim diz a palavra do Senhor. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Vamos orar. Senhor, obrigado pela maravilhosa palavra que temos diante de nós. Essa palavra tão difícil, mas que sabemos que vem do Senhor. Por isso nós clamamos que o Senhor nos instrua por meio dela, nos ajudando a entender a sua verdade, a sua vontade, para que sejamos pela tua palavra edificados no Senhor. Abre os nossos olhos, ó Deus, para que possamos compreender e contemplar as maravilhas que há na tua lei. Em nome de Jesus. Amém. Se você prestou atenção na leitura, você percebeu como o texto de hoje é um texto bastante difícil, um texto bastante sério, um texto bastante grave. Se a gente fosse sumarizar tudo isso que nós lemos em uma frase, tentando descobrir qual que é o tema principal do que Paulo está tratando aqui nessa passagem, a gente poderia definir esse trecho da seguinte forma. Romanos 1, de 18 a 32, trata da manifestação da ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que rejeitaram o Criador e as consequências que isso traz. É sobre isso que Paulo está falando aqui nesse trecho. A manifestação da ira de Deus contra os homens que abandonaram a Deus para seguir os seus próprios corações e qual é o resultado disso na vida desses homens. O que nós veremos a partir de agora, a partir aqui de Romanos capítulo 1, versículo 18, é Paulo começar a sua argumentação sobre a justificação pela fé. Paulo vai fazer isso praticamente até o capítulo 11, defendendo a justificação pela fé.
E para falar sobre justificação, Paulo primeiro precisa falar sobre o estado de injustiça que os homens estão. Aliás, não faria sentido Paulo defender que nós somos justificados pela fé, se primeiro Paulo não nos provar que nós somos injustos. Aliás, aqui está a primeira lição que a gente pode tirar disso. Hoje em dia, irmãos, muitas pessoas querem evangelizar, querem pregar o evangelho, anunciando de cara as boas novas. Gente, eu vou tirar esse microfone que já está me irritando essa hora aqui. Pronto, vai ser melhor assim. Muitas pessoas querem evangelizar falando direto das boas novas. Falando direto, sabia que Jesus morreu para salvar todos aqueles que creem? E a pessoa ouve isso e fala, ok, mas e eu com isso? O que isso muda na minha vida? O que isso tem a ver comigo? Ou alguns, muito pior, chegam para pecadores e dizem, olha, sabia que Deus tem um plano para a sua vida? Para quê? Plano para quê? Para emprego? Para negócios? Para dinheiro? O problema, irmãos, é que muitos querem anunciar o evangelho, anunciar as boas novas, sem primeiro anunciar as más novas. Sem primeiro anunciar qual que é o estado natural que qualquer pessoa sem Deus se encontra. Um estado de morte. Um estado de aguardando a punição, a justa ira de Deus que está para chegar muito em breve. Por isso, Paulo, antes de entrar propriamente no tema da justificação, primeiro ele precisa tratar sobre qual é o estado da humanidade. Um estado de morte, um estado de pecado, e um estado em que a ira de Deus está sobre todos aqueles que estão em pecado. E é isso que Paulo começa a fazer aqui a partir do capítulo 1, versículo 18, apresentando essa condição pecaminosa da humanidade, mostrando como que o afastamento de Deus leva a uma degradação moral, a uma degradação espiritual. Assim, o tema central do que Paulo está tratando aqui é de que os homens rejeitaram a Deus. Os homens se recusaram a crer em Deus, se recusaram a glorificar a Deus. E por isso, Deus então entregou essas pessoas para serem livres em sua própria escravidão. Em sua própria escravidão ao pecado, às suas concupiscências da carne, às paixões, Deus entrega essas pessoas. Dizendo, se vocês não querem então me glorificar, então sejam livres na escravidão de vocês. E é isso que nós vemos Paulo trabalhando aqui em todo o capítulo 18. Em todo o capítulo 1, a partir do verso 18. E aqui no verso 18, nós vemos aqui uma terrível constatação que Paulo faz, e é a partir dela que Paulo vai argumentar. Leia comigo o versículo 18. Ele diz, a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Paulo está dizendo, Deus está irado. Deus está irado. Mais uma vez, pensando um pouco na forma como os evangélicos ou a igreja evangeliza em nossos dias. Como que as pessoas evangelizam? Elas saem pelas ruas dizendo, Deus te ama. Deus te ama, Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Mas veja, Paulo não começa a sua evangelização dizendo, Deus te ama. Pelo contrário, Paulo começa dizendo, Deus está irado contra você. Deus está irado contra toda a impiedade e perversão dos homens. E todos os homens estão em pecado. Das placas de caminhão, as evangelizações nas ruas, o que nós vemos é as pessoas saindo aos pecadores, dizendo, Deus te ama. Deus quer tanto ficar bem com você, dá uma oportunidade para Jesus, dá uma chance para Ele, porque Ele te ama muito. Vejam, irmãos, que nós mudamos a ordem de quem é o Deus da história. A Bíblia, quando nos apresenta o Evangelho, apresenta o Senhor dos Senhores. Aquele que é 3 vezes santo, que merece ser adorado, reverenciado.
E o pecador, por outro lado, sendo chamado a se prostrar diante desse Deus e clamar pela sua misericórdia, reconhecendo o seu pecado. É o que nós vemos em todo o Antigo Testamento, os profetas dizendo: arrependam-se, vistam-se de panos de saco, coloquem cinza sobre a cabeça, coloque a tua boca no pó, e quem sabe Deus tenha misericórdia de você. Mas vejam que o antropocentrismo do nosso tempo tirou Deus do centro e colocou o próprio homem no centro. De forma que agora nós temos o homem sentado no trono e Jesus Cristo abaixado, dizendo: me dê uma chance para entrar na sua vida. Por favor, eu te amo tanto, eu quero tanto estar com você, dá uma chance para mim. Irmãos, isso não se parece em nada com o Deus de Deus e Senhor dos Senhores. O Deus que está assentado no seu alto e sublime trono, e Jesus Cristo à sua destra, colocando todos os seus inimigos debaixo do estrado de seus pés. Por isso, quando nós pensamos no Evangelho, nós precisamos lembrar quem é esse Deus. Um Deus que é santo, um Deus que não compactua com o pecado. E esse Deus que olha para a impiedade dos homens, e esse Deus está continuamente irado. É isso que nós lemos, por exemplo, no Salmo 5, é isso que nós lemos no Salmo 7. Deus está irado contra toda a impiedade. Irmãos, se nós, que não somos 3 vezes santo, se nós, que estamos ainda, de certa forma ainda, conectados a esse estado pecaminoso, se nós lemos as notícias do jornal e já o nosso estômago se embrulha, se já o ódio contra a maldade sobe o nosso sangue. Nós vimos agora recentemente, por exemplo, a notícia daquele menininho que invadiu um hospital veterinário, uma fazendinha, e matou vários animaizinhos ali. E a gente não sabe contra quem se irar. Se contra o garoto, se contra os pais, a família. Mas a gente já se ira. A gente vê agora esse caso daquele rapper americano sendo acusado de vários crimes terríveis, terríveis. Se a gente se ira, quanto mais o Deus que é santo, santo, santo. Agora pense que os profetas de nossos dias chegam para essas pessoas e dizem: sabia que Deus te ama? Está tudo bem. Deus te ama, Ele quer uma chance na sua vida. Não é assim que o Evangelho é pregado. O Evangelho é pregado, primeiro, trazendo o reconhecimento de quem Deus é e de quem você é. Deus é um Deus santo. Deus é um Deus justo. A sua santidade é terrível. E esse Deus que é santo e justo, Ele se ira contra o pecado. Mas algum evangélico bem treinado talvez diria: é verdade. Mas Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Não é isso que a Bíblia diz, irmãos. Não é isso que a Escritura nos diz. O que a Escritura diz é que a ira de Deus está contra toda a impiedade e perversão dos homens. A ira de Deus é sobre o ímpio, a ira de Deus é sobre o perverso. Deus não só odeia o pecado, mas a ira de Deus está sobre todos aqueles que praticam a injustiça. É isso que a palavra de Deus diz. Porque veja qual é o estado desses homens. Lá no versículo 29 vai dizer: cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, malignidade. São difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. É sobre eles que está a ira de Deus. A ira de Deus então se revela a nós. A ira de Deus se revela a nós, e a pergunta que nós temos a fazer é: por que Deus está irado? Tudo bem, Ele é santo e justo, mas
como que nós podemos identificar essa ira de Deus? Porque esse texto está dizendo que a ira de Deus se revela a nós. E Paulo aqui vai explicar um pouco mais sobre isso. Paulo começa aqui no capítulo 1, quando vai tratar sobre essa questão do pecado. Paulo começa primeiro a falar sobre os gentios, sobre aqueles que não são judeus, aqueles que nasceram fora de Israel, aqueles que não receberam a Torá, aqueles que não tiveram contato com os profetas, com os sacerdotes, com os sacrifícios. E Paulo vai fazer qual é o retrato desses gentios que vivem longe de Deus. E Paulo não faz isso no sentido de dizer que os judeus não são pecadores, porque é isso que ele vai trabalhar logo no capítulo 2, dizendo que os judeus também estão debaixo desse pecado, mas aqui no capítulo 1, Paulo vai trabalhar com o argumento daqueles que não estavam entre o povo de Deus, aqueles que não receberam os profetas, não tiveram acesso à Escritura. Porque qual que é o argumento que geralmente se usa? Essas pessoas nunca ouviram, nunca foram na igreja, nunca ouviram um pregador, nunca leram um livro, nunca leram a Bíblia. Elas não são culpadas dos seus pecados, não tem pecado ali. Ela nunca ouviu, nenhum missionário foi até ela. Então Deus não está irado com ela, porque ela nunca ouviu. Será que é isso? Veja o versículo 19 e 20. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Paulo está argumentando aqui que apesar dos gentios não terem acesso ao livro da revelação especial, isso é a Torá, a Escritura, os profetas, ele vai dizer, é verdade que eles não tiveram acesso a esse livro, mas vejam, eles tiveram acesso a outro livro. E esse outro livro é que os teólogos chamam do livro da revelação geral, que é a criação. Qualquer pessoa que tenha sentidos, olfato, tato, paladar, qualquer pessoa que possa enxergar, ouvir, ela é indesculpável, porque a criação está ao nosso redor, testemunhando que Deus existe. Irmãos, a natureza ao nosso redor, ela estampa claramente os atributos de Deus, de maneira clara e irrefutável. Eu gosto de dizer que qualquer pessoa com 2 neurônios é capaz de saber que Deus existe. Para qualquer lugar que você olhe, você verá evidência de Deus. Olhe para a natureza. Veja quanta beleza há na natureza. Irmãos, nós vivemos, a nossa geração é a primeira geração que passa mais tempo dentro de concretos do que qualquer outra na história. Nós passamos toda a nossa vida debaixo de um teto, de um telhado, fechado em paredes, e nós estamos cada vez mais perdendo contato com a criação. Mas a criação nos revela a existência de Deus. Para qualquer lugar que você olhe. Se você olhar para cima, num dia de sol, você poderá brincar de encontrar desenhos nas nuvens. Você já reparou a beleza que há nas nuvens? Ou à noite, olhando a magnitude do céu, a vastidão das estrelas. Você já teve a oportunidade de deitar numa grama e simplesmente contemplar as estrelas? Ou então, se você gosta dos mares, e olhar e contemplar a riqueza dos corais, dos peixes, dos grandes animais marinhos. Se você vai à praia, e pode ser aqui na Praia Grande, com todo respeito ao Samuel e à Jéssica, você verá muita
beleza. Muita beleza. Se você tem paladar e tomar uma água de coco e comer um camarão, ou se preparar agora para o almoço de domingo, a macarronada, a lasanha, não interessa. Você verá evidências de que Deus criou todas as coisas. Olha quanta beleza, quanta riqueza, quanta harmonia. Mesmo no seu pequeno jardim, na sua casa, no seu pequeno vaso de flor, você pode ver ali beleza. Naquele seu vira-lata caramelo que está no teu quintal. Beleza. Beleza. Deus está estampando as suas evidências, estampando os seus atributos por toda a criação. Você não precisa subir no alto do monte do Everest para ver a glória de Deus, ou afundar nas mais baixas cavernas subterrâneas. Se o seu olhar estiver atento, você verá a glória de Deus na criação. Eu gosto muito do testemunho do pastor Luiz Saião, que ele diz que quando se converteu, ele fala que a primeira evidência que ele teve da sua conversão foi que ao olhar a praça que estava na frente da sua casa, que ele passava por aquela praça todos os dias, desde que ele havia nascido, aquela praça tinha um verde inexplicável. Aquela praça tinha uma beleza que ele nunca tinha reparado, e que ele pela primeira vez se deleitou numa praça comum, glorificando a Deus pela criação. Irmãos, o mundo está estampando para nós. Eu gosto de dizer que até nas coisas feias há beleza. Já olhou uma minhoca de perto? Ela parece meio furta-cor, assim. Tem uns roxinhos ali, uma diversidade de cores. Olhe para uma lesma, para uma barata, para um rato. Até nessas coisas horripilantes, há beleza, porque fazem parte de uma cadeia alimentar e se você remover qualquer uma dessas peças, você vai ter um monte de praga de outras coisas, porque você quis matar a pobre da lagartixa que estava lá sem fazer nada. Até nas coisas feias há beleza. Quer ver? Olha para o irmão do teu lado e você vai comprovar isso. Mas, meus irmãos, voltando aqui, quando nós olhamos para a criação e nós vemos a evidência de Deus, nós vemos claramente a evidência de Deus, o que os homens fazem? O que a humanidade faz quando olha para a criação? Quando tem esse argumento irrefutável diante dos seus olhos, elas começam a criar e a elaborar e elocubrar sistemas intelectuais super complexos para tentar justificar a coisa mais óbvia de que há um Criador. Mas por que os homens, os ímpios, não podem dizer há um Criador, há um Deus que criou e sustenta todas as coisas? Eles precisam criar sistemas intelectuais complexos para explicar dos bilhões e bilhões de anos, e o Big Bang, e as evoluções, e todas essas teorias que eles mesmos se contradizem entre eles apenas para tentar acalmar a evidência mais clara e absurda que alguém pode ter de que há um Criador. É tão simples. E precisa-se de muito mais fé para crer na evolução e de que tudo o que há ao nosso redor é simplesmente uma consequência de atos sem controle, sem explicação, sem qualquer tipo de objetivo, que aconteceram aleatoriamente. Irmãos, olhe para qualquer bebezinho que seja aí ao teu redor. Você acha mesmo que a poeira cósmica que estava lá vagando no nada evoluiu para esse ser tão belo que está aí perto de você? O próprio Salmo 8 diz que as crianças, as criancinhas, são o maior argumento de Deus contra os seus inimigos, que negam a sua existência. Mas os homens negam a criação, negam o Criador.
Elas querem acreditar que tudo veio do nada, sem consequências, sem objetivo. Mas Paulo está argumentando que os céus proclamam a glória de Deus, como diz o Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras de suas mãos. O salmista vai dizer: o céu está discursando para nós. Basta que você ouça, basta que você olhe. Deus existe. Deus existe. É por isso que Paulo diz: tais homens são indesculpáveis. Ninguém pode se furtar do argumento de que eu não sabia que Deus existia. Meu amigo, você não sabia? Onde você estava o tempo todo? Onde você estava o tempo todo? Porque as evidências de Deus estão espalhadas por todo lugar. Por isso tais homens são indesculpáveis. E veja agora os versículos 21 e 22. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. É maravilhosa essa passagem, não é? Veja, eles tiveram o conhecimento de Deus. Todas as pessoas tiveram o conhecimento de Deus. Mas qual foi o problema? Eles se recusaram a glorificar a esse Deus. Tendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Eles olharam para a criação e disseram: há um Criador, há um Deus, mas eu me recuso a adorá-lo. Eu me recuso a dar graças a esse Deus. E aí, o homem olha para a criação e, se recusando a dar graças a esse Deus, ele se torna nulo em seus pensamentos. E aí ele se obscurece o coração, e criando essas teorias e filosofias para negar a existência de Deus, eles se inculcam por sábios, mas não passam de loucos, lunáticos. Quando eu vejo na televisão algum especialista zombando dos terraplanistas, mas aquele que está zombando é evolucionista, eu falo: você não tem moral nenhuma. São dois lunáticos. Alguém que crê que as coisas que estão ao nosso redor são um mero fruto do acaso, ele não tem moral nenhuma para criticar um terraplanista. Nenhuma. Porque é tão louco quanto. Perceba isso, a negação de Deus não se trata de uma falta de entendimento. Os homens não creem em Deus porque não têm evidências, porque lhe faltam provas. Mas é por causa do pecado, é por causa do orgulho, é por causa da idolatria. Você já discutiu com alguém ou tentou evangelizar alguém que dizia ser ateu, e a pessoa fala assim: então me prova Deus. Meu amigo, te provar Deus? Deus já se provou para você desde o dia em que você respirou pela primeira vez. Você não crê por uma falta de provas, você não crê por causa do seu coração orgulhoso. Paulo está dizendo: eles não creem porque eles não querem se render a Deus, não é por falta de evidências, não é por falta de provas. Veja, o versículo 18 diz que esses homens detêm a verdade. No versículo 19 diz que Deus lhes manifestou. No versículo 21 diz que essas pessoas têm o conhecimento de Deus, mas que eles o quê? Se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Perceba uma coisa, vou repetir: os incrédulos não creem por uma lacuna de provas, dizendo: se eu tivesse provas o suficiente, eu creria em Deus. Não é por falta de provas, é por causa do pecado. Vocês se lembram daquela parábola? Daquela parábola do homem que está no inferno e diz: Senhor, deixa eu ir lá avisar, manda alguém avisar meus parentes, meus amigos, para dizer que é verdade esse negócio de Deus, de inferno, de céu, porque talvez se eles me ouvirem, eles vão acreditar. Qual que é a resposta? Não, eles não vão acreditar. Eles já têm os profetas e não acreditaram.
Não é por falta de prova. Quantos no ministério de Jesus foram curados por Ele? Viram manifestações maravilhosas do Salvador e ainda assim não creram. Toda aquela geração se perdeu em incredulidade. E eles viram evidências e provas, até o momento em que Jesus disse: vocês querem provas? Vocês querem evidências? Ele vai dizer: essa geração me pede sinais, essa geração me pede provas, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Senão o sinal apenas da pregação dizendo: arrependam-se, porque Deus está irado contra vocês. Então jamais se dobre a qualquer pessoa que peça para você provas da existência de Deus. Quer dizer, então a gente vai colocar Deus no banco dos réus e a gente vai ficar aqui julgando se Deus existe ou não? A gente vai colocar Deus no laboratório e nós vamos sentar nas cadeiras de juízes para dizer, para que o ímpio avalie se Deus de fato existe ou não? Meu amigo, se arrependa, porque Deus está irado contra você. E Ele em breve vai se vingar. E você sabe que Deus existe. Você apenas está detendo a verdade pela mentira. Você está apenas suprimindo a verdade. Você está negando aquilo que é evidente diante dos seus olhos. Por isso eu gosto de dizer que não existe ateu. O ateu, aquele que diz que Deus não existe, na verdade é o ateu que não existe. Porque a Bíblia diz que todos conhecem a Deus. Mesmo o ateu sabe que Deus existe. Ele sabe. Mas ele faz um esforço voluntário de negar a existência de Deus. Veja o versículo 23. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Sabe o que ele está mostrando aqui? Que esse homem, a não querer adorar a Deus, a não querer adorar ao Criador, ele foi adorar outra coisa. Porque há uma coisa que Deus colocou dentro do ser humano, que é essa necessidade da adoração. Nós fomos criados para adorar. E quando nos recusamos a adorar o Deus verdadeiro, o único Deus verdadeiro, o homem então se perde a todo tipo de idolatria. Ele vai dizer, adorando o próprio homem, adorando a santos, a figuras históricas, ou adorando a si mesmo, fazendo de si mesmo um Deus, ou pior, adorando animais, aves, quadrúpedes e répteis, adorando a vaca, adorando o sol, adorando a árvore. Veja a degradação. Por não adorarem a Deus, eles se submeteram a isso. E o que Deus faz diante disso? O que Deus faz diante dessa realidade? Deus chora, Deus sente e chora ao ver os homens negando a sua existência e se dobrando a uma vaca? Deus senta e chora? Não. Deus então entrega essas pessoas aos seus próprios pecados. Leia o versículo 24. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Veja, esses homens negam a Deus, se recusam a adorar a Deus, e Deus diz, então, satisfaçam-se com seus pecados. Então, sejam livres, escravizados pelo pecado. Que o versículo diz que Deus então entregou tais homens à imundícia. Sigam então a concupiscência do próprio coração. Se destruam então, desonrem o corpo entre vocês. Diante do abandono dos homens a Deus, Deus abandona os homens a eles mesmos, as suas concupiscências, ao seu próprio coração. E nós vemos que essa lógica, Paulo repete aqui 3 vezes no capítulo 1. Essa sequência, por um lado, os homens rejeitam a Deus, e na sequência, então, Deus abandona esses homens. Veja comigo, a primeira vez que isso aparece, como nós vimos, é no versículo 23 e 24. Leia agora o versículo 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. E nos versículos 26 e 27, mais uma vez, nós vemos Deus entregando esses homens. Olha lá. Por causa disso,
os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas afeições íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Mais uma vez, esses homens querem se afastar de Deus para adorar a criatura, para se voltar a falsos deuses, então Deus abandona esses homens. E aqui Paulo vai mostrar que um dos fatores desse abandono de Deus é a homossexualidade. É o fato de que, olha o absurdo, é o que Paulo está falando, olha o absurdo. Nós chegamos ao ponto de mulheres se relacionarem com mulheres e homens com homens. Irmãos, isso é um reflexo do abandono de Deus. Pessoas que se voltaram contra Deus. Deus diz, então, olha, se vocês não querem me glorificar, então vocês estão entregues. E sabe o que nós vemos? Quanto mais alguém, ou quanto mais uma nação se afasta de Deus, mais a degradação sexual fica visível. Veja, há anos atrás, se falava nos gays, nas lésbicas. Aí depois fizeram aquela sigla do LGBT. Só que o que nós vemos? LGBT ficou pouco. E todo ano é preciso acrescentar uma nova letra do alfabeto para acrescentar um novo tipo de anomalia sexual. E agora, a sigla lá do LGBTQI+, 4K, FJK, não acaba jamais, porque sempre há uma nova forma de cometer torpeza, de cometer esses escárnios contra o próprio corpo. Nem se fala mais em homem com homem ou mulher com mulher, isso aqui é muito retrógrado. Agora se fala de homem com vários homens, e mulher com várias mulheres, e homens com animais, e homens... E a gente não precisa continuar isso aqui. Mas o que eu quero que vocês percebam é que quanto mais os homens se afastam de Deus, mais fica evidente a torpeza do coração, a degradação do coração. E isso é reflexo da ira de Deus contra a humanidade. Agora eu te pergunto, sabendo disso, será que Deus está irado com o Brasil? Será? Será que nós temos evidências da ira de Deus contra a nossa nação? Uma nação, majoritariamente, pelos cálculos do IBGE, cristã. Mas é a mesma nação que ocupa os primeiros lugares de prostituição infantil, de consumo de pornografia, de toda a torpeza sexual. Nós somos pioneiros, nós somos conhecidos em todo o mundo como tendo as mulheres mais perversas e os homens mais abusadores. Em todo o mundo o Brasil conhece os brasileiros como povo da liberdade sexual. Deus está irado contra a nossa nação. E uma nação que gosta de sair às ruas dizendo, Deus nos ama e está tudo bem. Mais uma vez nós vemos esse ciclo, a terceira vez aqui no texto, dos homens abandonando a Deus e Deus abandonando essas pessoas. Veja o versículo 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Mais uma vez, os homens desprezam o conhecimento de Deus, e o que nós vemos? Deus entregando esses homens a uma disposição mental reprovável para praticarem tais coisas inconvenientes. E até aqui, talvez, você está ouvindo esse sermão confortável, dizendo, olha, eu nunca adorei uma vaca, não adoro o sol, tenho um comportamento sexual dentro do padrão heterossexual, monogâmico. Então, o texto não é para mim.
Mas agora o que Paulo faz é colocar todos nós no mesmo saco. Veja o versículo 29 a 31. Quais são essas disposições reprováveis, inconvenientes? Pessoas com toda injustiça, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Há alguém que não foi incluído nessa lista? Há alguém que possa levantar a mão e dizer: eu estou limpo e Deus não está irado contra mim? Há alguém que naturalmente, pelo seu próprio esforço, a parte da fé em Deus, que possa dizer: não, Deus vai me receber muito bem. Eu vou chegar no céu e vai ter uma banda me recebendo, festa me recebendo, porque nada do que está aqui fala a meu respeito. Não. O que nós vemos é que todos nós, não é só aquele idólatra que se curva a uma vaca, não são só aqueles que praticam as torpezas sexuais, mas todos, absolutamente todos nós, estamos debaixo da ira de Deus. Por conta do nosso pecado, por conta dessa depravação que há dentro do coração de todo homem, de toda mulher. É isso que Paulo vai trabalhar até chegar lá no capítulo 3, quando ele vai dizer, como está escrito, citando o Salmo 14, não há um justo. Essa é toda a conclusão que Paulo vai fazer lá no capítulo 3. Não há um justo, nenhum sequer. Todos se extraviaram. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então, se você talvez pense que você é uma boa pessoa, que você está tudo bem com Deus, porque você não é esses que fazem essas torpezas, você não invade hospital veterinário para matar bichinho, você não sacrifica ninguém, você nunca escravizou ninguém para prazeres sexuais. Você vai dizer: Deus está feliz comigo porque eu sou um trabalhador, pai de família. Eu não tenho nenhum desses pecados absurdos. Não, a ira de Deus está sobre toda a humanidade, porque quando nós vemos a lei de Deus, a justiça de Deus, não há ninguém que possa ficar em pé diante dele. Porque injustiça, maldade, inveja, desobedientes de pais e mães. Quem é aqui que pode dizer que está limpo diante de Deus? Ou seja, todos nós somos esses homens pecadores. E a ira de Deus, então, está se revelando a nós, através dessa podridão, dessa devassidão de um coração obstinado. E diante disso, a ira de Deus está se acumulando, quando Ele se vingará de uma vez por todas. Veja o versículo 32 aqui, o último do nosso texto. Ele diz: ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Paulo está dizendo: Deus vai julgar. Deus vai julgar vocês. A ira de Deus está se acumulando para o dia do Senhor, quando Ele, enfim, derramará a sua ira. Ele não somente entregará os pecadores para que se dividam em seus pecados, mas não, nesse dia, Deus derramará a sua ira e lançará os ímpios no inferno. E lá, Ele então demonstrará, como nunca antes, a sua ira contra o pecado. Mas Ele está dizendo: apesar disso, as pessoas continuam vivendo suas vidas. As pessoas não se assustam diante disso. Continuam com seus pecados. Quantos de vocês aqui hoje estão nessa realidade? Negando a existência de Deus, se satisfazendo nos seus próprios pecados, mesmo sabendo de que há um Deus e de que esse Deus há de julgar todos nós. Como disse Jonathan Edwards,
A ira de Deus é como grandes águas represadas. Elas aumentam mais e mais e sobem cada vez mais alto, até que encontrem uma brecha. Quanto mais as águas sobem, maior será a ruptura. É assim que a ira de Deus age contra o pecado. A ira de Deus está se acumulando contra a injustiça, contra a maldade, e essa é a situação de que todos nós nascemos. Por isso, nós precisamos ser levados ao Evangelho. Porque essa é a situação, como eu disse, natural de todos nós. Mas se eu acabasse o sermão aqui, nós acabaríamos sem esperança, na miséria, apenas aguardando o dia do julgamento em que todos nós seríamos aniquilados, seríamos destruídos e mortos. Mas eu não posso esperar para anunciar para vocês as boas novas. Por isso, abra comigo no capítulo 3, versículo 21. Quando Paulo, depois de toda essa exposição do pecado, nos leva a olhar a Cristo Jesus. Ele diz: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Veja, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A quem Deus propôs o seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Louvado seja Deus. Porque diante do nosso pecado, diante da nossa maldade, a torpeza do nosso coração, o que Paulo quer não é nos levar ao desespero para a morte, mas um desespero que nos leve à cruz. Um desespero que nos leve a Cristo. Porque ele está dizendo: apesar do pecado de vocês, há uma boa nova. Agora sim nós podemos pregar a boa nova. Há uma boa notícia. Deus tem um plano para a sua vida em Cristo Jesus, de forma que todos aqueles que creem nele, reconhecendo o seu pecado, a sua torpeza, mas clamando por seu perdão e misericórdia, Cristo prometeu que ninguém que vá até Ele será lançado fora. Porque, meus irmãos, o que Paulo vai dizer lá no capítulo 5 de Romanos, e se você sabe essa frase, eu peço que você complete. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Louvado seja Deus. Portanto, se você é um cristão, se você é alguém que foi reconhecido, que foi salvo, chamado pelo Evangelho, jamais se esqueça de onde Deus te resgatou. Jamais se esqueça do lamaçal de onde você foi tirado, esse lamaçal do pecado, da destruição, da torpeza. Porque a obra de Deus é uma obra maravilhosa, de forma que é incompatível com uma vida morna. Uma vida sem paixão pelo Evangelho, uma vida sem servidão a Deus. Se você soubesse, se lembrasse de onde Deus te tirou e para onde Ele te colocou, você viveria todos os seus dias servindo a esse Deus, glorificando a esse Deus e louvando a esse Deus. Talvez um dos maiores motivos da sua mornidão espiritual é porque você se esqueceu quem você era, de onde Deus te arrancou e onde Ele te colocou, nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Por isso não se esqueça. E hoje que nós testemunharemos o batismo, como eu sempre gosto de dizer, lembre-se do seu próprio batismo. Lembre-se do dia em que você professou a Cristo publicamente e também, de certa forma ali, se comprometeu e recebeu esse sinal da vida eterna em Cristo Jesus. O pecado, irmãos, a noção do pecado, a mensagem do pecado, como eu disse, não é para nos levar à destruição, mas é para nos levar a Cristo. Como Thomas Watson disse, enquanto o pecado não for amargo,
Cristo não será doce. Enquanto o pecado não nos for amargo, Cristo não será doce. Meu desejo hoje é te entregar a Cristo. Aquele que levou sobre si os nossos pecados e a nossa condenação, aquele que enfrentou o vale da sombra da morte e que recebeu sobre ele essas águas represadas da ira de Deus, para que esse bom pastor pudesse nos conduzir a pastos verdejantes e a águas tranquilas. Hoje nós teremos o privilégio de testemunhar o batismo de 7 pessoas que foram resgatadas por esse maravilhoso Salvador. O que nós vemos aqui, irmãos, é um mero sinal. Aliás, eu não gosto dessa palavra mero, porque é um maravilhoso sinal. Mas é uma coisa visível que aconteceu de forma invisível. Deus arrancou o coração de pedra dessas pessoas e deu um coração de carne. Deus arrancou essas pessoas das mãos de Satanás e colocou ao seu lado para serem reis e governantes da nova criação. Nós testemunharemos hoje 7 pessoas que tiveram as águas da ira de Deus desviadas da cabeça deles para serem despejadas sobre a cruz de Cristo. 7 pessoas que reconhecem a sua própria miséria e a imensidão da graça de Deus em resgatá-las do seu estado perdido. 7 pessoas que em Cristo morreram para essa vida de pecado e agora, sendo libertas da maldição do pecado, não mais rejeitam o Criador, mas agora se submetem a Ele. Para vocês que vão batizar hoje, jamais se esqueçam disso, de onde Deus arrancou vocês e de quem vocês são em Cristo Jesus. Eu gosto muito da frase de Lutero, que serve muito para a gente, né? Que ele diz: eu achei que eu tinha afogado o velho homem nas águas do batismo, mas eu não sabia que o miserável sabia nadar. E por isso agora eu preciso afogar ele todos os dias. Esse é o chamado para nós. Que vocês não se esqueçam disso. E perseverem, lembrando quem vocês eram e o que isso fez em vocês. Esse é o chamado para todos nós. Vá a Cristo. Vá a Cristo Jesus. Pare de fugir dele e fuja para ele. Porque ninguém que vá a ele será lançado fora. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra e clamamos, ó Deus, que pelo teu Espírito Santo sejamos abençoados a ponto de os olhos serem abertos, os ouvidos abertos para a nossa própria realidade de idolatria, de negação do Senhor, para a cruz de Cristo, para sermos salvos pela luz de Cristo. Faça isso com todos aqueles que ainda não foram salvos pelo Senhor. E naqueles que já foram resgatados, que eles sejam relembrados de quem eram, debaixo da maldição do pecado, e de quem eles são agora, renovados pela luz do teu Evangelho. É o que pedimos em Cristo Jesus. Amém.